Ele é o dono. Amém. Ele é o Criador. Ele se estabelece pleno, soberano e absoluto. Amém. E tudo e todas as coisas estão convergidas nele e debaixo do escabelo dos seus pés. Amém. E aqui ele reina, tem soberania, liberdade e estabelece todos os critérios de autoridade da sua existência. Amém. E meu nome é Eurico Amorim, todo mundo já sabe, um eterno aprendiz, um servo bom e fiel, príncipe filho de rei, não me falta nada, meu pai é o dono de tudo e eu tomo água da fonte, já deixei de beber água de pote. Eita, glória! E vocês vão saber exatamente porque, o que é que falta no entendimento pleno. O Evangelho ele tem características que se solidificam em regras, em leis e em princípios. E um dos princípios mais sérios que estabelece os critérios existenciais de comunhão e de relacionamento com o seu Criador é que ensina o teu filho no caminho que deve andar e, embora velho, não se desviará dele. Se você pegar um adolescente, um jovem, e perguntar a ele quem é o super-herói dele, ele vai dizer que é o Homem de Ferro, que é o Hulk, que é o Homem-Aranha, que é a Mulher Maravilha. Você nunca vai ouvir isso de mim, porque desde criança minha mãe me ensinou que o meu super-herói era Yeshua, o Mashiach, o maravilhoso, o poderoso, o conselheiro, o forte Deus, o que era, o que é e o que sempre será. Então, ter um relacionamento com o Criador, ele tem esferas de entendimento que você precisa trazer para você todos os dias. Não é algo onde você se estabelece total e completamente. Algumas áreas da sua vida vão ser regidas pelo Espírito. Outras áreas da sua vida vão padecer e sofrer por influências externas que você não tem domínio e controle, você não sabe, por exemplo, o que aconteceu quando você estava ainda bebê na barriga da sua mãe. E todos os fatos que ali se deram, se ela se atrasou para alguma coisa, se ela sentiu fome, se ela ouviu uma discussão, se faltou alguma coisa para ela, ou se houve uma grosseria, houve um distrato, ou um descaso, ou se em algum momento ela sentiu frio, fome, sono, estresse ou cansaço, isso já diretamente influenciou você quando você ainda nem sabia que existia. Quando a sua vida começa, passa pelo pior de todos os momentos a nascer. Tudo que você sofre, ou já sofreu, ou vai sofrer, não se compara com você estar num lugar aquecido, onde você não precisa usar seus olhos, onde você não precisa fazer nenhum esforço, onde você não precisa mover nenhum músculo, e ali você é nutrido, alimentado, capacitado, seu coração pulsa, seus nervos vibram e você tem tudo o que você precisa para ter prazer, alegria e satisfação existencial. E vai chegar um dia e sem chamar você pelo seu nome, sem lhe pedir licença, eles vão arrancar você de lá. E a primeira coisa que você vai ter que fazer é abrir os seus olhos e se deparar com uma luz que você não sabia que existia. E todo som que você vai emitir a partir de agora é um grito de dor, porque você nunca emitiu nenhum som. E você vai precisar se mover e se mexer, porque agora não há mais limitação para a sua existência. Você pode expandir, esticar seus braços, suas pernas, mas aí vem a parte mais difícil. A única ligação que existia entre você e aquele lugar de segurança, conforto, abrigo e alimentação é cortado, sem ninguém perguntar se pode, sem lhe pedir licença, e você é separado por toda a eternidade do ventre da sua mãe. Outros momentos de dores virão logo em seguida, como, por exemplo, quem vai levar você para se vacinar é justamente aquelas duas pessoas que dizem que amam e que você esperava que lhe protegesse. E vai lá levar picadinho. Poucas pessoas falam, mas um dos momentos mais traumáticos da vida de um bebê é o teste do pezinho. Eles pegam o pezinho da criança, fura, espreme para marcar, para fazer exames. E isso tudo é feito sem pedir licença, sem chamar pelo nome, sem perguntar se pode.
começa o pior de todos os ciclos existenciais, que é o ciclo da mentira. Você cai, se machuca, dói, e vão dizer para você assim: não dói não, Dói não. nada demais. Dá uma sopradinha, não tá doendo não. Quando casar, sara. Quando casar, Sara. Verdade. Minha mãe falava muito isso, quando casar, Sara. E na minha geração foi bem diferente. Eu tenho mais de 30 anos à frente de vocês. Sei não, hein? E a gente não tinha muitos Sei não. direitos. Mais de 65? Eu tenho 51 anos. Então não é mais de Não 30. é mais de 30. Ah, mas eu tentei fazer um elogio. Obrigada. Mas só que aí vem, depois do ciclo da mentira, que algumas pessoas acham que a mentira é uma coisa que facilmente se resolve, né? Mas quem foi que falou do velhinho de barba branca e saco vermelho? Pais. E do coelho que bota ovo de chocolate? Os pais. E a pior e mais terrível de todas as mentiras: meu filho, você tem que estudar para você trabalhar, para você conquistar a sua independência, para você ser alguém. Pra você ser alguém na vida. Sabe o que o que é escutava. muito legal dessa nossa conversa? É que eu já tô olhando aqui falando que eu não vou fazer com os meus filhos. Que eu não posso fazer com os meus Que filhos. os meus filhos não terão. O que meus filhos não terão, porque isso é incrível. Uma das intenções primazes do digital é levar o maior nível de informação para que realmente as pessoas possam entender que elas podem livrar a próxima geração do flagelo glória. que elas viveram. Amém. É o que eu mais busco hoje. Faz assim com o dedo. Tem aí uma digital única e exclusiva que ninguém mais em todo o universo tem uma igual a você. Isso já torna você único. Se esse microfone na sua frente fosse o único que existisse no universo, quanto ele valeria? Não tem valor. Imensurável. Imensurável. Então você pode afirmar claramente que o seu valor por ser único é incalculável. Incalculável. Agora, buscar independência como? Se o Criador criou você para ser dependente dele. Sim, forte. Como você pode ser produtivo sem se relacionar com o ser mais produtivo de todo o universo? Uau. Como você pode expandir em amor sem ter uma relação pessoal com o ser que mais amou em todo o universo? Uau. Como você pode estabelecer critérios de perdão sem estar envolvido com aquele que manifestou, exortou e deixou claro que é o maior e melhor de todos os sentimentos? Perdoar. Como você pode estabelecer critérios existenciais onde você vai ensinar sem se correlacionar com o mestre dos mestres? Como você vai entender alguma coisa de saúde ou de cura se você não tiver um relacionamento pessoal com o médico dos médicos? Como você vai entender alguma coisa sobre luta, batalhas e os trâmites naturais que acontecem no seu dia a dia se você não tiver uma convergência pessoal com o Senhor dos Exércitos? Como você vai ter uma existência na qual você compreende o seu valor sem ter um relacionamento com aquele que lhe criou, que lhe deu as propriedades que hoje estão intrínsecas em você? O poder de falar, ver, ouvir, sentir, pensar, o poder de raciocinar, o poder de amar, o poder de exercer com excelência a plenitude da vida, sem que você tenha um relacionamento pessoal e uma comunhão com ele. Como você vai entender o seu propósito existencial se você não souber que ele é o Criador e instituidor do reino dos céus e que você faz parte desse reino e que ele lhe chamou das trevas para a sua maravilhosa luz para que você pudesse, junto com ele, instituir o reino na terra? Como você fará isso sem ter relação, convivência e relacionamento pessoal com esse Criador? Uau. Mas isso é uma coisa que a gente não aprende quando é criança, né? Normalmente a gente não aprende quando é criança. Mas aí vem o que ele falou: ensina seus caminhos aos seus filhos e eles permanecerão. Mas isso, é né? a falta que até os nossos pais
pode ser que não tiveram isso também. Porque você normalmente ensina o que te ensina, ou o que você sabe. No nosso caso, eu acredito que nós somos uma geração que está com mais consciência por conta da informação, da informação chegando mais rápido. Então, você, por ter, pelo próprio livre-arbítrio, você tem a decisão de seguir o seu caminho. De seguir por onde você quer ir. Eu preciso ajudar você para que você tenha um entendimento pleno, tá? O livre-arbítrio você só usa uma vez na vida. Aquele para quem você escolher ser o seu Senhor, a ele tu servirás. E para um Senhor não tem não Senhor. Uhum. Né? E o critério mais importante... Entra uma discussão muito legal. Eu tava conversando com ela esses dias, talvez tu explique melhor isso. Porque Deus só me convenceu, só me mostrou. Eu não sei explicar. Mas é o seguinte... Dizem que Deus já escreveu todos os dias da nossa vida, certo? Então, entendeu? Pegou já? Ele desenhou. Ele desenhou todos os dias da nossa vida. Se ele desenhou todos os dias da nossa vida, cadê o livre-arbítrio? Porque se ele desenhou todos os dias da nossa vida, ele sabe o nosso final. Eu gosto quando as pessoas fazem perguntas fáceis. Eu até hoje espero uma pergunta difícil. Ele desenhou, quem vai colorir é você. É o que eu te falei. Ele e ela ficou brava comigo. Ele desenhou no lápis. Gente. Ele desenhou. Lembre-se que a gente tá ao vivo, tá? Tem outras pessoas ouvindo essa conversa. Sim, tudo bem, gente? Vamos ouvir. Vamos aprender juntos aqui. Então, eu tô toda hora aprendendo. pra Eu quero aprender. Eu não sei nada. Bom, tô aprendendo aqui hoje. Nós podemos usar princípios, tá? Para entender isso com maior facilidade. Um dos princípios mais importantes é quando ele diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Então você já entende que você é escolhido. Se você é escolhido, é especial. Uhum. Né? Agora, se você tem no seu coração, e eu vejo que tem, um desejo de aprender, de querer ir para o próximo nível, de ter mais, tenha certeza plena e convicta que esse desejo quem colocou no seu coração foi ele. Deus. Porque é o Espírito que convence o homem da verdade, do juízo e da justiça. Qual é o maior erro que nós cometemos? Nós começamos um relacionamento com ele. Geralmente, esse relacionamento começa com muita intensidade. E com muito amor. E com muito desejo. E aí você começa a ter certas áreas da sua vida preenchida. E certas áreas começam a funcionar bem. E você pega o seu coração que estava com ele e começa a colocar nas coisas que estão funcionando bem. E esquece a fonte. E esquece a origem. Esquece aonde aquilo começou e esquece de onde veio. Automaticamente você começa a se afastar dele. E quando você começa a se afastar dele, você começa a sentir a falta que a presença dele faz na sua vida. E aí você começa a dar vazão à dor, à angústia, Depressão. a abandono, a tristeza. Verdade. Porque a ausência dele é a maior e o maior de todos os males. É a ausência dele que causa o maior nível de dor. Então, quando a gente fala sobre o fruto do Espírito, que nós temos o fruto do Espírito, nós só temos o fruto do Espírito com ele. As características do fruto do Espírito, né? Eu gosto muito disso. Porque o fruto do Espírito que produz tudo isso, alegria, paz, tudo que tu falou, que a gente não tem quando a gente se afasta dele. Eu gosto de enfatizar isso com muita ênfase, porque isso mudou minha vida, tá? A maior chave espiritual que eu encontrei para a cura, para a restauração, para a transformação da minha vida foram os frutos do Espírito. E a gente vai chegar lá. O fruto do Espírito? Não. Hoje. Não. Hoje. Será? Hoje, claro. Porque são características do fruto do Espírito, só tem um fruto. O Espírito é só Jesus Cristo que habita em nós, não? Posso estar errada? Se eu estiver errada, me corrija. Se você deixar assim, será uma honra. Né? Desculpa. O primeiro princípio que você tem que entender é que você frutifica e dá fruto. Tá? E que as sementes que foram gestacionadas em você foram escolhidas pelo seu Criador e selecionadas com propósito.
É mentira que você tem um único talento e uma única qualidade, tá? Você tem todos os talentos e todas as qualidades que todas as pessoas existentes e vivas na Terra têm. Agora, você vai ter maior habilidade naquilo que você desenvolver mais. O maior pianista do mundo não é melhor que você em nada. Ele só passou 30 anos tocando piano e se especializou naquilo. Então é isso que você vai fazer. Agora, são frutos do Espírito. Frutos: amor, alegria. Característica do fruto do Espírito. Não, O que é o fruto do Espírito? Bom, eu precisaria não estar ao vivo, que aí eu ia pegar a Bíblia, eu ia fazer uma encenação. Eu ia fazer uma instrução. Agora, quando a gente está ao vivo, Tá bom. você faz o questionamento, a licitação disso vai ficar para um momento É que a futuro, mentoria, pessoal. né? Tô tendo a mentoria para eles aprenderem Não, e mas travar isso tudo na que minha você mente. está falando e perguntando e questionando já vai ficar registrado com você. O fruto do Espírito, se você determinar que é o fruto, Será o fruto. vai ficar faltando. Né? Porque você pode ter em um momento alegria e não ter paz. Porque você está alegre, porque você acabou de ganhar um presente. Mas você não está em paz, porque você está esperando seu amigo que está viajando de um lugar para o outro na madrugada, sozinho, e que pode acontecer um acidente. Você pode estar em paz por seu amigo ter chegado e tá tudo bem, e tá triste Porque não recebeu o presente. ou não recebeu o presente, ou porque aquela criança que ia nascer do seu amigo não nasceu. Então, conhecer as limitações que você tem é o que vai permitir a você buscar as ilimitações que ele tem, suprindo você com alegria, paz, felicidade, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio. O domínio próprio é, com certeza, um dos maiores e melhores potenciais que você tem. Porque você pode ter um pensamento ruim e um sentimento ruim, mas se você tiver domínio próprio, você não vai ter uma palavra ruim e nem uma atitude ruim. Porque o segredo é esse. Você vai ter pensamentos ruins. O passarinho pode sujar sua cabeça. Ele não pode fazer ninho. Você pode ter sentimentos ruins. Não tem problema. Dói mesmo, machuca. Agora, escolher falar sobre isso, escolher pensar sobre isso, escolher agir com essa base, é uma escolha sua. E é uma decisão sua. E é quando você é longânimo, benigno e temperado, e tem domínio próprio, e mesmo sentindo algo ruim, mesmo pensando algo ruim, você escolhe, pela graça, pelo amor do Pai, pela unção do Espírito, falar e fazer coisas boas. Porque é assim que você vai fazer diferença na Terra. Esse é um dos maiores segredos do universo. Todo mundo que existe pode sentir as suas dores. Todo mundo que existe pode ter pensamentos ruins como você tem, mas nem todos terão palavras e atitudes maravilhosas, untadas no Espírito, que glorificarão o Pai, o Filho e farão com que o Espírito sinta alegria e prazer em habitar, viver e estar em você. Amém. Os dons também são outras coisas que isso deve ficar para uma outra mentoria, para um outro podcast, para uma outra situação. Eu acredito que eu já falei muito, eu quero ouvir vocês. Quando a gente começa. Não, tu tava falando... O maior impacto que você sente quando você é ministrado, quando você ouve uma palavra, é quando você descobre que aquilo é uma verdade absoluta. Porque uma verdade absoluta, ela é inconteste. E automaticamente o seu subconsciente, ele quer absorver aquilo instantaneamente, quer tomar aquilo como base para que sobre aquilo seja edificado uma nova pessoa, uma nova estrutura, com novos hábitos, com novas atitudes e com uma nova vida. Amém, sim. E o maior segredo de se ter a presença do Espírito em você
É você acreditar que o seu Criador, ele tem o poder necessário para mudar e transformar instantaneamente qualquer vida, Amém. Inclusive a minha e a sua. Amém. A falta de relacionamento, de intimidade com ele, é que não permite que você entenda todas as características potenciais que ele tem e é. Porque a honra dele é transformar a maldição em bênção. A justiça dele é saquear o inferno e povoar os céus. E o maior prazer dele é que você, mesmo tendo um flagelo de vida, dor, angústia, sofrimento, padecendo, mesmo você tendo trucidado, magoando, ferindo, enganando, roubando, oprimindo, você seja curado, restaurado e passe a ter um testemunho que testifique que na sua vida ele age, se move, transforma, restaura e cura. E isso não tem fim, é constante, Todos os dias. é para todo o tempo. Sempre vai haver em você uma debilidade e sempre vai existir nele, de uma forma tremenda e poderosa, uma potencialidade de, com habilidade, restaurar, curar e transformar a sua debilidade. Tu começou a live falando que nós íamos falar sobre cura, sobre relacionamentos, sobre abusos, e eu acho legal a gente vir pra trazer isso um pouco mais, né? Por que eu tô falando isso? Eu tive depressão e Deus me curou. Eu tive bipolaridade e aos olhos dos médicos isso é impossível ser curado, e eu fui curada, porque hoje eu vivo plena em Cristo. Então assim que quando o fruto do Espírito veio sobre mim e essas características todas adentraram sobre mim, eu comecei a caminhar com Deus, comecei a ter relacionamento, eu comecei a entender melhor isso e ter isso. Então é o que a gente fala sobre a paz que excede todo entendimento, é o que a gente fala sobre você ter amor, você ter paz. Tudo isso que tu falou faz total sentido. A gente tem que buscar isso, né? Independente do que façam com a gente, se maltratarem a gente levar o amor. Isso é amar o próximo como a nós mesmos, né? A gente levar o amor e ser diferente no meio de todo mundo que é tão igual. E na verdade, esse deveria ser o nosso normal, né? Tipo, esse tem que ser o nosso normal. Ajudar uma pessoa, acompanhar a pessoa, fazer o bem, tratar bem, por mais que tratar mal, isso tem que ser nosso normal. E aí tu falou sobre isso, de relacionamentos abusivos. E eu passei por um relacionamento abusivo, e quando eu comecei a falar sobre abuso, e não só relacionamento, mas também eu tive uma pessoa que praticou um abuso contra o meu corpo quando eu tinha 7 anos de idade, e eu não falava sobre isso. Quando eu comecei a falar, mais pessoas começaram a falar. E esse dia a gente fez uma célula que eu falei sobre abuso, e mais pessoas que não falavam sobre isso, nunca tinham falado pra ninguém, começaram a falar sobre abuso. Então eu vejo muitas mulheres que nem sabem que foram abusadas, porque abuso não é só um toque no corpo, não é só pegou a mãozinha e encostou em alguma parte. É um abuso também no trabalho, que o chefe falou, teve uma forma de abusar, né? Tipo, gesticulou, sei lá, fez qualquer coisa, assediou, né? Tipo, tudo isso é um abuso. Então, eu queria muito que tu falasse um pouco mais sobre abuso. Sobre relacionamento, sobre cura, essas coisas todas. Você está falando eu acho que são os assuntos mais difíceis, mais complexos e que precisam de mais força e potencial de ação linguística, de afirmação narrativa, conhecimento, experiência, estudo e entendimento para serem resolvidos. E olha que legal que ela falou que muitas vezes a gente alguém passou por algum tipo de abuso e nem sabe o que aconteceu comigo. Porque eu não sabia que eu tinha sido abusada. Nunca ninguém ouviu isso antes. O dia que ela falou foi quando me veio na cabeça, mas o Espírito Santo tinha me revelado, porque recentemente eu passei por um processo de cura e libertação, e os meus pastores falaram assim, o Espírito Santo vai te revelar muita coisa. E eu vi a cena. Eu devia ter mais ou menos uns 10, 12 anos, e eu fui abusada por um primo meu. Uhum. E eu vi toda a cena. Nunca deu nome. Nunca deu nome. A gente fala da situação, mas não acusa, não condena, não pune. Por uma pessoa próxima. Sim, uma pessoa próxima. E é algo que a vida inteira, eu tenho 36 anos e eu nunca acessei essa memória. Nunca. O Espírito Santo me revelou. Eu vou pedir ajuda. O Cândido não deve estar aí, não, né?
Mas tenha certeza que todas as pessoas que estão ouvindo ou vendo agora, sei lá, estão dizendo, ih, lascou. Por quê? Porque agora o assunto é pesado. Bom, mas quando nós começamos, nós determinamos que Yeshua, o Filho, é quem era o regente, é quem era quem iria dirigir tudo que nós fôssemos falar e fazer aqui. Vocês não são privilegiadas, tá? Eu também sofri abuso ainda quando criança e muito novo. Uau. Isso é uma coisa... Muita gente já sofreu abuso, a gente nem tem noção. Eu acredito, eu passei muito tempo, a gente teve algumas experiências eu fui coordenador de um centro de recuperação para ex-drogados e ex-alcoólatras, e eu tive a oportunidade de cuidar de ex-homossexuais, que existe isso, tá? E nas entrevistas eu me assustava muito, principalmente nos presídios, porque todos tinham sido abusados quando criança, pelos pais, pelos irmãos, pelos vizinhos, pelos professores, pelos primos, pelos colegas da escola e, pasmem, seguranças e motoristas. Eu conheci um, que inclusive hoje é uma pessoa fantástica, muito bem sucedida, casado, mas ele foi dos 7 aos 14 anos abusado pelo motorista. Uau. Eu conheci uma moça que o pai dela é pai da filha dela e é pai da neta dela. Tem uma pastora famosíssima no mundo todo, chamada Joyce Meyer, que o pai abusou de criança até a fase adulta. E assim, eu poderia falar muito sobre esse assunto, mas abuso tem a ver com vergonha. Abuso tem a ver com impotência. Abuso tem a ver com incapacidade de se defender. Abuso tem a ver com incapacidade de reagir. Abuso tem a ver com a incapacidade de sair daquela situação. A minha mãe, que é uma das pessoas que mais tem sido usada nesses últimos anos para me ensinar, ela passou por um momento muito delicado, onde ela era humilhada e destratada no trabalho, e ela foi orar e apresentou isso ao Criador. E ela se deparou com uma cena que eu não queria passar no lugar dela. Ele perguntou: rasgaram tuas vestes? Cuspiram na tua face? Chicotearam as tuas costas? Uau. Bateram na tua cabeça de caniço? Puseram uma coroa de espinhos na tua cabeça? Te prenderam ao madeiro? Ela disse não. E ele disse: pois comigo fizeram, e eu não reclamei. Dá glória em todas as coisas. Isso é o famoso dar glória em todas as coisas. Durante muito tempo da minha vida, eu fiquei caçando. Eu era um caçador de quem me fez mal. Eu ficava procurando quem de alguma forma tinha me afligido, tinha me agredido, tinha me destratado ou criado qualquer tipo de problema para mim. É que um dia eu me deparei com uma situação extremamente crônica. Eu tenho um amigo Cote, Marcos Borges, que é presidente da Jocum de Curitiba, tem um ministério na Angola e na África. E na Rússia. Eu morei muito tempo em Curitiba, de meus 4 aos meus 18. Ele escreveu O Avivamento do Odre Novo, A Face Oculta do Amor, O Obreiro Aprovado e a Oração do Justo, livros que eu urrava para ler, né? Eu botava o rosto no colchão para poder gritar e não incomodar os vizinhos. Porque você vai realmente saber o que é dor quando você entender que você abusou, feriu, traiu, magoou, mentiu, oprimiu e fez isso muitas vezes e com muitas pessoas e se sentindo o máximo porque você fez menos mal do que tinham feito a você. E você vai descobrir que você muitas vezes sente prazer em fazer mal
Porque quem fazia mal a você sentia prazer. É. Agora, não adianta a gente falar da doença sem falar do remédio, né? Uma das coisas que se discute aqui na Sala Cash é que tem muita gente no digital hoje que fala do problema, mas não fala da solução. E a solução é simples. Neemias, quando foi reconstruir os muros, ele chamou cada ancião de cada família, colocou lá, confessou os pecados dos antepassados, quebrou a maldição que ali existia e reconstruiu os muros. Uau! E a cidadela da nossa vida, o trono do nosso coração, pode ser facilmente construído confessando, quebrando as maldições, se permitindo ser restaurado e curado pela ação do Espírito, na presença do Pai com o Filho, lavado e remido no sangue que na cruz foi derramado e permitindo que Ele ocupe o trono da nossa vida e que transborde em amor, graça, poder, entendimento, revelação, nos fazendo instrumentos e ferramentas perfeitas do seu amor, poder e graça, para que em vez de pessoas que se lamentam pelo que sofreram, que reclamam pelo que passou e que rastejam com o peso da opressão do passado, se expansibilizem no fluir do Espírito, sejam livres e libertas para andar, para amar, para viver, para ser feliz, para fazer outras pessoas felizes, para serem agradáveis, para cuidar, para atrair, para abençoar e principalmente para se policiar todo dia, para nunca mais ser um instrumento e uma ferramenta que fere, que distrata, que agride, que oprime, que inibe, que desconfia, que cobra e que estabelece sofrimento e dor. E isso é uma decisão que você toma no seu coração. E quando você toma essa decisão, você atrai a Trindade, onde Ele dá ordem aos seus anjos ao seu respeito. Amém. Onde Ele flui com o poder do Espírito para que nada lhe falte, para que você conquiste esse intuito que agora está no seu coração. Onde o Filho se apresenta, se estabelece, põe o trono e reina através de você. E você vai vigiar e orar, se disciplinar e se policiar, para que a partir de agora você seja um canal de bênção. E aonde você fez o mal, você agora faça o bem. Amém. Aonde você roubou e tirou, você seja um abençoador. Amém. Amém. Aonde você feriu e magoou, você seja instrumento de cura e restauração. E aonde você deixou de ser presente e manifestou dor e ausência, você seja refrigério e bálsamo para que haja cura, para que haja restauração, para que haja transformação e para que realmente valha a pena. Bom, eu acredito que nossa primeira mentoria deve ter tido um efeito, no mínimo, eficaz. Assim eu creio, né? O Pai é fiel e sabe de É o que todas tu as falou no coisas. começo dessa conversa, né? Que com o fruto do Espírito, e quando tu realmente está nele, para Deus nada é impossível. Então todas as coisas são possíveis. E tu falou, por exemplo, para os médicos é impossível você ser curado de uma bipolaridade. Eu fui curada. Eu não tenho crises mais, há um tempo já. Então, é o que tu falou, tu pede, ele vai fazer, né? Tu falou isso no começo dessa mentoria, dessa nossa conversa, né? Desse bate-papo. E é isso que eu acredito. Quanto mais tu é semelhante a Jesus Cristo, né? É o que Jesus faria. Então, essa frase eu levo pra minha vida. Por exemplo, alguém te tratou mal, o que Jesus faria? Mas não é mas é o que Jesus faria. Então, nós estamos aqui para ser cada vez mais semelhante a Jesus e buscando exatamente isso, o fruto do Espírito nas nossas vidas. Mais amor, mais paz, mais mansidão, domínio próprio, humildade, benignidade, longanimidade. Então, todas essas coisas a gente tem que buscar cada vez mais mesmo. E assim, quanto mais a gente busca, mais relacionamento a gente tem com Deus, mais em Cristo a gente tá, mais semelhante a Ele a gente vem se tornando, essas coisas ficam fáceis, né? Não fica menos difícil. A gente foi um pouco castigado aqui, alguém esqueceu que temperatura, altura, largura e profundidade são coisas importantes, né?
Ele ligou o ar agora, né? Eu percebi. Ele ligou. Eu mandei uma mensagem no WhatsApp pra ele. Dá pra ligar o ar? Foi de propósito isso? Vamos esquentar mais. Ô, Glória. Tá. Lá tá geladinho onde eu tô. Obrigado. Eu creio que quando você for liberto, meu irmão, e quando o Espírito Santo dirigir a sua vida, e quando você viver na plenitude da graça, do amor e do poder de Deus, você não propiciará mais esses momentos aos seus convidados. Em nome de Yeshua, o Mashiach, assim eu declaro, e que todos digam amém. Ótimo, muito obrigada por essa mentoria incrível esse primeiro dia. Lori, daí fala aí alguma coisa. Pergunta pra ele alguma coisa. Não tem nem o que perguntar. Tem sim, Já eu sei que perguntou tem. Vocês nunca foram amigas, não vão brigar agora. O segredo é se permitir fluir nesse entendimento, né? Pedindo ao Pai que dê mais direção, que se aproxime mais, porque isso não vai cessar, isso não vai acabar, a gente sempre vai estar precisando dessa direção, dessa instrução, sempre vai estar precisando de uma cadência de envolvimento com o Criador em um nível mais elevado, né? Porque não tem limite. Você vai querer navegar no oceano do Espírito, você vai querer viver uma vida nova, e você vai ver e rever as pessoas que você feriu, magoou, para que você não faça mais isso, né? Você vai ser mais tolerante, mais amável com aquelas que feriram e magoaram você, porque você vai lembrar que você também faz isso, né? Você sabe que existe um suicídio espiritual no Pai Nosso, né? Você nunca ouviu falar sobre isso. Não. Conta aí. Você diz: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Antes diz: venha a nós o teu reino, né? É isso que eu falo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nos tem ofendido. Você declarou agora uma lei espiritual. Se eu perdoar, tu me perdoa. Se eu não perdoar, tu não me perdoa. E você sabia que perdoar não tem nada a ver com sentimento? É uma decisão. É uma decisão. Você vai perdoar porque você vai errar e você vai precisar ser perdoado. E a regra, o princípio que determina é a medida que você usar para medir com seu irmão, também será usado para medir contigo. Então, se você não perdoa, não tem perdão para você. Como é que você vai expansibilizar amor, carinho, convivência, relacionamento, construir uma estrutura sólida, familiar, profissional, sem amor, sem perdão, sem cuidar, sem ser doce, sem ser gentil, sem ser carinhoso, sem ser bem? É por isso que a gente fala, né? A gente pede muito para Deus para deixar que a gente seja o mínimo possível santo como Ele, ainda que nós sejamos humanos e que a gente erra o tempo todo. E então, como a Mônica falou, quando a gente olha para uma situação, a gente fala, tá, mas e aí, como Deus agiria? Como Jesus agiria nesse lugar? Porque quando você começa a tratar as pessoas dessa forma, eu acredito que as pessoas, vendo você agindo dessa forma, elas vão começar a repensar nas atitudes dela e vão começar a te tratar dessa forma. Quando tem alguém que tá muito bravo com você, ele começa a despejar várias coisas em você. Se você vai com agressividade, você vai estar colocando combustível para que ele seja mais agressivo. Mas se você vem com amor, a pessoa não tá esperando, ela fica constrangida. O amor constrange. Ou ela vai ficar com mais raiva por um tempo, mas não é uma raiva, é um pouco de constrangimento. E se você continua tratando a pessoa daquela forma com amor, ela vai se calar. Ela vai ficar mais... E aí ela vai começar a entender pela sua atitude. Então, buscar sempre estar ali próximo de do pensamento de Jesus, como Jesus agiria. Eu acredito que dá muito pra gente trazer. É muito fácil você estar na posição de quem está sendo ofendido. Tá falando isso hoje porque aconteceu isso hoje, né? Sim, também. Mas é cômodo. Tá nessa... Olha, é o melhor lugar. Tinha uma pessoa hoje que ela tava muito brava, muito exaltada. Aí eu virei e falei assim, você tá bem? Aí ela, não tem como ficar bem, e a gente começou a levar amor pra ela se quebrou inteira, ela ficou fofa.
ficou muito fofa. Ela falou assim, não. tem X anos que eu tô aqui, você não sabe o que acontece aqui. Tá, mas vai adiantar. Aí eu falei, mas tem adianta. pessoas diferentes dessas outras. A gente não é igual a essas pessoas. Ela falou, você não é daqui, né? Eu falei, a gente acabou de chegar. Daí eu falei, mas tem pessoas ainda diferentes que estão aqui. Não são todas iguais. E ela se quebrou, ela ficou super fofa. Mas não é super nem a querida. questão de você se colocar na posição de quem tá sendo ofendido, mas na posição de que como que eu posso melhorar o outro. Eu não posso obrigar ninguém a ser de uma forma, mas se eu for de uma forma, eu posso incentivar essa pessoa a ser assim também. Não querendo me colocar na posição da vítima, né, de quem tá sendo ofendido, mas na posição de que como que eu posso, de fato, trazer ali uma melhora para os relacionamentos. Eurico, deixa eu te fazer uma pergunta. Posso? Talvez a gente pode tirar a live ali. Posso mesmo? Tu já foi muito ofendido? Você já teve do outro lado, assim, de tipo, as pessoas te julgarem, as pessoas falarem isso e você também ter errado, mas tipo, você ser muito acusado? Olha, eu vivi a minha vida toda assim. Eu era a ovelha negra da família. Eu era extremamente precoce. Eu fugi de casa a primeira vez com 3 anos de idade. 3 anos. Meus pais se separaram, eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe saía para trabalhar de manhã, voltava à noite. Eu vivia na rua, eu fazia tudo de errado, eu agredia minhas irmãs, eu brigava com as pessoas na rua, eu era rebelde em todos os aspectos, eu era rejeitado dentro da minha família. E a minha família era uma família muito grande, de pessoas muito especiais, e desonrá-las, desrespeitá-las e envergonhá-las me fazia um mal terrível. Para você ter uma ideia, a primeira vez na minha vida que eu estou falando isso em público, eu nunca falei sobre isso. Então eu vivi a rejeição extrema, porque além de ser precoce, além de buscar o Criador, crer que Ele era o meu super-herói, eu acreditava que eu podia tudo, que eu podia fazer tudo, que eu sabia tudo. E isso ofuscava o brilho das pessoas. E enquanto elas tinham que se esforçar muito, eu ia e passava por cima e atropelava e não seguia as regras e não seguia os conceitos. E fiz isso até bem pouco tempo atrás. Até que um dia eu conheci alguém muito especial que serviu de espelho, que era alguém que se portava exatamente ao contrário, seguindo regra, seguindo cadências, tendo disciplina, pensando de forma correta, falando de forma correta. É aí que entra o que eu estava te falando. Instruindo de forma correta. E eu fiquei chocado, porque eu vi o tamanho da minha miserabilidade. O quanto eu era insuficiente e inadequado. Com todo o conhecimento que eu tinha, com toda a experiência, com toda a vivência, eu tinha esquecido que coisas têm preço, mas pessoas têm valor. E a primazia da sabedoria, do entendimento do ser humano é saber cuidar de pessoas com atenção, com carinho, com zelo, com amor, com preocupação. E eu tive que viver tudo isso instantaneamente, muito rápido, porque eu tenho uma insatisfação terrível com o erro. Eu não aceito ficar no buraco, ficar na lama. Aonde tiver algo que eu possa me agarrar, me segurar, eu vou buscar para sair daquela situação. E eu olho para dentro de mim com extrema crítica. Eu vejo muito mais a minha falha hoje do que qualquer outra pessoa. E eu descobri que ninguém tem nada a ver com a minha dor, ninguém tem nada a ver com o meu abandono, ninguém tem nada a ver com a minha ferida. E o responsável sou eu, foram decisões minhas, foram escolhas minhas, foram pensamentos meus, foram sentimentos meus que geraram palavras e atitudes que feriram, que magoaram, que destrataram, que ofenderam e que agora eu tenho que colher aquilo que eu plantei. E a responsabilidade é minha. E por inteligência, por entendimento, por ter o fruto do Espírito e a relação e a comunhão com o Pai, eu agora vou me dedicar nunca mais a fazer isso com ninguém. Exatamente. Por isso que eu te perguntei isso, porque hoje a forma que tu conversou com a gente, tu trouxe a mentoria, realmente parece muito de alguém que passou, e você foi curado. Eu vivi agora, eu tô saindo do forno, ainda tá quente. E olha que lindo isso, porque tu ajuda pessoas, isso é a maior testemunho nosso, é a coisa mais incrível e linda, que tu passou por isso e hoje tu tá aí ajudando pessoas. Mas o Cândido sabe, eu tô aqui justamente por isso, foi uma Amém, escolha. glória a Deus. Eu disse, olha,
Eu passei por tudo isso. Maravilha. Agora eu estou vivendo um novo momento. Fantástico. E as outras pessoas? Exatamente. saber É o como que eu sempre sair. falo pra Lori. Que eu quero que as pessoas conheçam a verdade como eu conheci. Que as pessoas tenham essa oportunidade que a gente tá tendo aqui de conhecer mais e mais a verdade. Porque hoje tá sendo um aprendizado a mais pra gente. A gente tá tendo um conhecimento a mais. E isso é muito importante, conhecimento. Então a gente não sabe nada. Todo dia é um aprendizado novo, é um conhecimento novo que a gente tem. Hoje aqui, aprendi muito contigo. E eu tenho muito que aprender. Todos nós temos. Mas eu vou lhe assustar agora, tá? Isso é a coisa mais linda. Eu vou lhe assustar. Eu ainda não sei nada. Eu também não sei Estou nada. aprendendo. Estamos todos E aprendendo. esses últimos dias me mostraram isso de uma forma muito clara. Né? Então, o que é que você vai fazer agora? Você vai direcionar e botar mais intensidade em aprimorar e desenvolver mais conhecimento para que você possa trazer isso à luz do entendimento, para que você possa receber a revelação, para que isso possa transformar a sua vida, para que a partir daí você seja instrumento para transformar outras vidas. Porque aí você vai estar transbordando como hoje tu tá transbordando na vida das pessoas que estão ao seu redor. Então não é, tu não precisa. O nosso pastor, o pastor André, fala uma coisa muito legal e muito linda. Vá e se precisar, fale. Então, você ser é muito maior do que qualquer coisa. Tu não precisa falar nada, só de ser. Olha o teu amigo. Quem tu admirou e tal, através da vida dele, tu conheceu a Jesus e tu reconheceu ele como seu Senhor e Salvador. Então, isso é uma das coisas mais lindas que a gente consegue, que alcança, sabe? Ser. Então, hoje, eu peço pra Deus que eu seja, que eu não preciso falar nada, eu não preciso abrir a boca, mas eu seja realmente o evangelho, seja as pessoas olhem e vejam Jesus em nós. E isso que a gente mais tem que pedir pra Deus. E assim é o que tu falou. Tu vai transbordar na vida das pessoas. E é lindo o teu testemunho, porque já tá acontecendo isso. Tu tá transbordando na vida das pessoas. A forma que tu fala é que tu passou. Então, glória a Deus que tu passou por tudo isso e tu pode ajudar pessoas. Nós não sabemos nada. Eu também não sei. Eu tô aqui aprendendo. Todo dia Deus nos quebra. Deus nos mostra que a gente é pecador, que a gente falhou em tal coisa, que a gente poderia ter sido melhor, que a gente poderia ter olhado com mais amor e compaixão por aquela pessoa, que eu julguei aquela pessoa, que o que tu falou hoje, que eu olhei pra ela e esqueci de olhar pra mim, que eu também tratei mal, que eu também destratei, que eu também fiz um mal pra alguém. Então Deus nos mostra isso todos os dias. E aí a gente vai e pede perdão e ele nos perdoa e não lembra mais. Isso é a coisa mais linda que ele faz, né? E outra coisa que tu falou, eu plantei e eu tô colhendo isso. Mas hoje tu está plantando coisas poderosas, tu tá plantando coisas em lugares certos. Tu tá plantando coisas certas nos lugares certos. Então tu tá colhendo isso também. O que tu plantou antes, tu colheu, mas hoje é um momento novo, tu tá plantando coisas novas, coisas boas, e você vai colher coisas boas. Então o passado, Deus fala, levei seu pecado pra trás, já tá passado, já é passado, não é presente. Deus te deu um presente, e o presente é o presente, entende? Então, assim... É um privilégio. É um privilégio viver isso que tu vive, e é incrível, porque... O mais incrível é que eu me lembro exatamente, faz muito pouco tempo, mas não dói mais. Amém, glória a Deus. O mais incrível é você ser ressignificado e saber que é uma ação total e completamente sobrenatural, que a sua participação foi de passividade, Amém. De se entregar, de se render, de crer e de confiar. Amém. E aí tudo mudou. Mas é lindo isso, de verdade. Tudo que tu passou, o quanto tu tá ajudando pessoas, o quanto tu vem ajudando pessoas. Glória a Deus pela tua vida e por ter passado por essas coisas, né? É uma honra. E o que tu tá plantando hoje, tu tá colhendo já frutos bons, porque tu tá plantando coisas boas em terras certas. Entende? Onde vai frutificar, né? Isso. Onde vai ter coisas boas. Porque e é isso. Ainda tá ao vivo, tá, querido? E como é que tá? E a audiência? Mas aí, se vocês têm alguma pergunta aí, enfim, não sei o que tá acontecendo. Mas o que eu tinha pra te falar é isso, sabe? Que é lindo ver a forma que Deus tá te tratando. E o que aconteceu no passado. E o que tá acontecendo hoje na tua vida. A empatia e compaixão que tu tem pelas vidas, pelas almas, me
me engrandece. Assim, tipo, eu fico feliz, eu fico muito alegre por saber que tem pessoas assim, e eu olho e falo, Deus, eu quero mais disso. Eu quero ter mais dessa compaixão, mais dessa empatia, mais. E aqui no meu pensamento, enquanto tu falava, eu tava pedindo perdão pra Deus pelas vidas que eu não perdoei, pelas vidas que, tipo, eu maltratei, sabe? Que, tipo, eu não tive empatia, que eu não tive compaixão. Enquanto tu falava, eu tava aqui na minha mente falando, Deus, preciso ter mais compaixão e empatia com essas pessoas. Eu tenho que amar mais. Eu tenho que olhar que eu também entrei. Eu tenho que pedir perdão pra essa pessoa que eu fiz mal. Enquanto tu falava, era isso que eu sentia no meu coração. Você... Quando você fala de uma coisa que você viveu, que você passou, você transmite isso de uma forma diferente. Porque as pessoas, elas já estão tão necrosadas com a mentira, né? Elas já estão tão contaminadas com o falso, que tudo que elas querem é o verdadeiro, é a verdade, é aquilo que realmente toca, aquilo que é sincero, que é espontâneo, que é natural. Porque o mover e o agir do Espírito é a coisa mais natural. As pessoas, elas acham isso sobrenatural, é estúpido. Tudo que existe e há e foi criado foi por uma ação dele natural. No nosso mundo, a água, os rios, as plantas, as pedras, as flores, os animais, tudo foi criado no natural. Então é naturalmente natural que ele hoje queira agir naturalmente em nossas vidas de maneira natural. Amando, perdoando, ensinando, edificando, restaurando, curando, transformando, enchendo, nutrindo, suprindo, nutrindo e principalmente ensinando. Amém. Para que, conhecendo mais, nós possamos ir mais alto. Para que, tendo mais liberdade e intimidade com Ele, nós possamos fluir mais. Para que verdadeiramente nós vivamos a glória, a graça, o amor, amém, o poder, o entendimento, possamos transbordar, possamos ser usados para que estruturas sólidas sejam edificadas em alicerces sólidos e que árvores frondosas como os carvalhos de justiça citados aí em 61 sejam plantadas para dar fruto para a honra, glória e louvor do nome do nosso Criador. Amém. Para que a gente possa viver essa plenitude e que possa acender em nós essa chama de uma forma tal que ela nunca mais se apague. E que a gente tenha pessoas para colocar a lenha em nós. Isso, uns aos outros. Isso, que a gente para que a gente possa impactar os outros. Amém. Olha, eu acho fantástico você desejar ter. Mas você vai viver muito melhor quando você desejar ser. Ser a pessoa que dá a lenha, que dá o fogo, que aquece, que esquenta, que nutre, que dá a palavra. É a satisfação maior que nós podemos. É essa busca, é isso. As pessoas estão muito preocupadas com o que vão receber e estão esquecendo de sua potencialidade máxima. De dar, de abençoar, de ser aquela pessoa que ajuda, que apoia, que cria uma circunstância que permite que a outra vá para um nível mais alto, se estabeleça e de lá possa levar outras pessoas para o mesmo nível. E que avance mais que você, que cresça mais que você. Sempre. Mas esse é o segredo. O mestre só é um bom mestre quando o aluno ultrapassa, supera e cresce mais. Glória a Deus. Porque um dia ele vai precisar descansar e ser um substituto, isso nunca vai acontecer. É isso.